Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua santa palavra, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Amém. Então, aqui, esta carta, esta epístola, que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, desde o primeiro capítulo. O apóstolo escrevia, ensinava, exortava a maneira de servir a Deus, de agradar a Deus, para a nossa santificação e preparação para a vida eterna. E neste capítulo que nós lemos aqui, então é uma exortação, conforme está aqui escrito, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Então o apóstolo ensinando aqueles irmãos, a palavra hoje é para nós, a mesma lembrança para todos nós, a mesma exortação, o mesmo ensino, como foi para aquele povo naquela ocasião, para alcançar a vida eterna, também hoje é para nós, para que também, como eles foram preparados para a santificação, esta palavra também é para nós, para a nossa preparação, para a nossa santificação, para que todos nós, um dia, ao terminarmos a nossa carreira, como lemos aqui na segunda parte, um dia nós vamos partir, vamos dormir, esperamos dormir com o Senhor, que cada um termine a sua carreira na obediência da palavra de Deus. Prontos, preparados para a vinda do Senhor, ou individualmente algum de nós, ou quando o Senhor vier em nuvens de glória buscar a sua igreja, estejamos então preparados no número dos escolhidos do Senhor. Então a nossa vida aqui é 70, 80, 90, alguns passam de 90, um ou outro chega a 100 anos, mas a nossa vida é passageira, a outra vida é vida eterna com glória. É para esta vida eterna com glória que nós devemos nos preparar, nos ajustar, nos santificar, para que possamos ter o direito de alcançar a vida eterna no céu. Então, aqui o apóstolo exortava a santidade. Os rogamos, exortamos no Senhor Jesus, como recebeste de nós a maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, assim fazei, assim obedecei, para que abundeis cada vez mais. Quer dizer, abundar é aumentar, é acrescentar, é melhorar. Se temos hoje uma vida pura, santa diante de Deus, a palavra vem. Vamos melhorar diante de Deus, na pureza, na santidade, para chegarmos um dia à estatura de um varão perfeito. Então o conselho vem, a santificação, a melhora na nossa vida espiritual. E essa melhora vem de que maneira? Buscando ao Senhor, obedecendo a tua palavra, a sua palavra, agradando ao Senhor naquilo que Ele pede para nós. Então vamos abundando, vamos crescendo, vamos melhorando na nossa vida espiritual. E nessa melhora então, aparece na nossa vida as virtudes do alto, aparece as virtudes do Senhor,
Senhor, os dons em cada um de nós, o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia, a ajuda, a vida do crente, é o trabalho do crente, ser fiel, ser santo e ajudar aqueles que estão em volta, para que nós, quem está junto de nós também, possamos servir o Senhor na pureza e santidade e alcançarmos a vida eterna. Então, ele ensinava, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós, ele dizia lá para os Tessalonicenses, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, irmãos, não tem outro caminho, não tem outra maneira, não. Ou é santificação, ou é santificação, não tem outra saída. Nos acostarmos perto do Senhor, para que o crente então abunde em santidade e em pureza. O Senhor chamou, o Senhor limpou os seus pecados e o crente então vai aprendendo a servir o Senhor. Nesta terra, a sua vida, o seu dia a dia, servindo ao Senhor. E aquilo que estava em nós, que não era bom, que não convinha, que não agradava a Deus, Senhor, pelo poder da sua palavra, pela nossa vontade, prazer de servir a Deus, o Senhor vai nos limpando até um dia as nossas vestes estejam brancas, preparadas para ir com o Senhor. Então, aqui fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas vivemos aqui, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa família, nossos compromissos, dependemos tudo do Senhor. Mas a palavra vem, o Senhor quer a nossa santificação. Então, na vida, na casa, no trabalho, temos os compromissos, mas lembra desta palavra, em tudo que fazemos, deve aparecer na nossa vida um servo e uma serva de Deus. Que os outros, olhando para nós, percebam, vejam que somos servos e servas de Deus. Conheço um irmão trabalhando numa empresa e a gente tinha lá mais ou menos 800 funcionários lá. Esse irmão nessa empresa, ele era um exemplo de verdade, de justiça, de honestidade, de pureza. Então, quando ele não ia, faltava do serviço, alguns membros da empresa ali, sempre havia desordem, sempre havia conversas diferentes, sempre havia confusão. E eles falavam, quando aquele senhor não vem, parece que aqui fica tudo atrapalhado. Mas quando ele está presente, os homens aqui que trabalham são mais tranquilos, com mais calma. Porque ali tem um anjo de Deus. E aonde está o irmão, a irmã, trabalhando, estudando, que sejamos anjos de Deus ali, naquele local, mostrando que somos filhos de Deus, que em nós habita o Espírito Santo. Aonde o irmão está, aonde a irmã está, tem que aparecer ali uma coisa diferente. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente, porque é um servo, uma serva de Deus. Ali habita a presença do Senhor.
É no falar, é no discutir, é no arrazoar as coisas. Ali tem um servo, uma serva justo, verdadeiro, honesto, que encaminha as coisas e é de testemunho para o mundo. Então, diz aqui, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra ensina, não deve fazer parte da vida do crente. O crente é santo diante de Deus. Não podemos sair fora da palavra. A palavra ensina, a Irmandade conhece todas as coisas. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não conhecem. Para eles, tudo pode, não tem problema. Não. Mas esse povo não. Esse povo conhece a Deus. Irmão, irmão, onde tu estás, mostre ao mundo que Deus habita no teu coração, que o irmão, a irmã conhece a Deus. E não tenha vergonha de falar, de mostrar que é um servo e uma serva de Deus, porque onde o irmão e a irmã está, somente a tua presença, a luz de Deus na tua cabeça já mostra que é um servo, uma serva de Deus. Mas quando o Senhor abrir a tua boca, fala da salvação. Fala da vida eterna, fala do Senhor Jesus, mostra o caminho que tu estás, mostra os que estão em volta de nós. Vamos por esse caminho, que é o caminho que leva para o céu. Então aqui dizia também, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meu irmão, irmã, o Senhor te chamou, houve uma conversão na tua vida, obedecesse o santo batismo. Nessa conversão, nessa transformação, o Senhor te deu um Espírito Santo. Ah, mas eu não falo novas línguas. Não. Novas línguas é um dos dons do Espírito Santo. Aquele que é convertido, aquele que serve o Senhor, aquele que Deus transformou a sua vida, sente o Senhor, esse já recebe de Deus um Espírito Santo que o guia em toda a verdade. E depois vem os dons, dom de novas línguas, dom de oração, dom de profecia, dom de expulsar demônio, dom de cura, tem diversos dons, mas o Espírito Santo, aquele que creu, obedeceu, houve conversão, recebe o Espírito Santo. E esse nos guia em toda a verdade. O Senhor Jesus falou quando veio aqui, vou para o céu preparar-vos o lugar, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, irmão, irmã, confia na tua oração, na presença de Deus na tua vida. O Senhor sempre te ajudou e sempre te ajudará. Mas sirva-o com pureza e sinceridade de coração. Aonde tu estás, seja aqui em São Paulo, seja na Bahia, seja lá no Acre, onde o irmão, a irmã está, no teu cantinho, na tua casa, lembra de uma coisa, o Senhor é presente. Só está aí ao teu lado para te ajudar, para te guiar, para te consolar e para te preparar também para a vida eterna. Então aqui, pois ele falava, quanto porém à caridade fraternal,
não necessiteis de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, para que vos ameis uns aos outros. Então ele falava com aquele povo, mas o povo já havia sido ensinado, conheciam, como a Irmandade a maioria conhece, a palavra, o conselho, os dons, a caridade, a confiança, isso habita dentro de nós. Nós conhecemos. Então ele dizia, não preciso escrever isso ou falar de novo, vocês já sabem. Tem que viver na caridade, no amor. É só continuar desta maneira e será salvo. A palavra está aí, a Escritura está aqui, a Bíblia está aqui. Tudo que nós precisamos para a salvação está aqui. Não precisa buscar mais nada. A direita, a esquerda, esse lugar, aquele outro lugar, esse livro. Não, está aqui. Ó. Queres entrar no céu? É a palavra de Deus. É a nossa segurança, é a palavra de Deus. Se alguém está buscando, ou escutando, ou vendo, sim, eu te falo, não precisa. É só seguir na tua pureza e sinceridade. A palavra, os conselhos, o ensinamento é a tua garantia para entrar no céu. Não precisa mais nada. É a palavra de Deus. Depois ele ensina, então, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, andar honestamente para a conscrição de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então cada um tem a sua vida, irmão. Vida quieta, em paz, servindo ao Senhor, conduzindo a sua casa, a sua família na pureza. Não precisa de exagero, fanatismo, não. Na pureza e na simplicidade, sirva ao Senhor, busca o Senhor, ore mais, clame mais, santifica mais e haverá firmeza na tua vida para a vida eterna. Então aqui depois ele fala aqui sobre a ressurreição e vinda de Cristo, ele fala da vinda do Senhor, mas ele no primeiro verso aqui fala uma coisa que é bom para nós. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, naqueles que já partiram dessa terra, já dormem com o Senhor. O assunto dele era esse aí, não quero que vocês sejam ignorantes. E o assunto que Deus traz para nós, essa palavra, não sejamos ignorantes, ignorar as coisas, deixar de saber as coisas, deixar de conhecer, não, esse povo é santo, é puro, é fiel. Irmãos, não sejamos ignorantes, não vamos ignorar a palavra de Deus, não vamos ignorar os ensinamentos, não vamos ignorar aquilo que o Senhor tem falado e fala sempre para nós, e para não ser ignorante, mas para conhecer a palavra. Irmão e irmã, ora ao Senhor na tua casa, abra a Escritura, leia a palavra de Deus, e Deus então abrirá a tua mente, e não seremos ignorantes, quer dizer, não vamos ignorar as coisas, mas vamos conhecer a palavra. De que maneira? Lendo, observando, ali orando ao Senhor, congregando, ouvindo a palavra. Então o Senhor vai abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Vamos conhecendo as coisas de Deus, vamos conhecendo a palavra de Deus. De que maneira? Procurando, observando. Então a palavra entra no coração, na nossa mente, e não seremos chamados mais ignorantes, quer dizer, que ignora as coisas, mas
conhecedor da palavra de Deus. Então, ensinamento vem, nessa Assembleia também veio o ensinamento. Vamos examinar as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus. Senhor Jesus, quando estava aqui, numa das partes, falou: erreis por não conhecer as Escrituras. Para conhecer, irmão e irmã, leia a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Olhe, veja aí o que o Senhor escreveu, o que o apóstolo Paulo escreveu, os ensinamentos da doutrina para a nossa pureza e santificação. Vamos no culto, o que é lido para nós? Palavra de Deus. Na tua casa tem um tempo, abra a Escritura, leia a palavra de Deus, aprenda as coisas santas e o Senhor te ajudará, te santificará e no nosso conhecimento abundará em nós então a santidade, o amor, a pureza, as coisas do alto para a nossa salvação. Então aqui que o Senhor trouxe adiante, ele escrevia lá: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você ignora as coisas, não sabe. E esse povo tem que saber, tem que conhecer. Então vamos ler, vamos ver, vamos acompanhar, vamos examinar, vamos buscar aquilo que é bom. O aluno na escola, ele para passar de ano e depois no fim se formar lá como médico, advogado, ele tem que pegar os livros que são orientados e ali ler, fazer exercício, e ali ler, escrever. Para quê? Para conhecer, para que no fim seja aprovado. Irmão, irmã, conheça a palavra também para a tua aprovação. Congrega, ora, busca, vai ao Senhor. Do Senhor nós recebemos força, virtude e poder. E vamos então servindo ao Senhor. Então a palavra para nós desta tarde, exortação, irmãos. Não esqueçamos disso, a santidade. Amor fraternal, que é a caridade. E ao trabalho, a vida de cada um. O nosso dia a dia. O Senhor vai ajudando e vai acompanhando. O Senhor não fala para você ficar o dia inteiro orando e a cozinha para arrumar, o quarto. Não, cada um faça as suas coisas. Tudo tem um tempo, diz a palavra. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Lembra de Marta e Maria? Marta, Senhor, vem aqui em casa. Marta convidou, Senhor, vem em casa. Convidou, o Senhor entrou. Quando o Senhor começou a falar, Maria ali foi aos pés do Senhor. Marta ficou distraída. Aí falou para o Senhor: Jesus, manda Maria lá me ajudar no meu trabalho. O Senhor falou: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tanta coisa. Mas Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então precisa fazer as coisas, faz. Mas o Senhor chegou lá. É hora de sentar e ouvir a palavra do Senhor. Quando ele fosse embora, ia fazer o serviço da casa. Então há um tempo para tudo, para tudo. O Senhor prepara tudo para o crente, não falta nada. Basta a nossa pureza e sinceridade. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos na comunhão, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia.
Amado Deus e Glória Pai a nosso Deus. e Deus nosso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti, bom Deus eterno, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dobramos os nossos joelhos, Senhor Deus, para reverenciar a Tua santidade, sabendo que Tu, bom Deus, és digno de honra, de louvor e de glória, e como está escrito também, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Te agradecemos pelo santo culto que tens preparado na tarde deste dia, ó bendito Deus. Tens abençoado o Teu servo, ó bendito Deus, o qual tem estado no atendimento. Tens revelado a Tua santíssima palavra que nos ensinou, Senhor, a como Te agradar, bendito o Teu Aleluia. nome. E como os tempos, Senhor eterno, estão correndo num tempo, Pai do céu, agigantado, nós pedimos, Senhor, converte a Ti os nossos corações, faz-nos mais espirituais, ajudando-nos a buscar o Teu santo reino, a Tua santa justiça, e o demais nos será acrescentado. Te agradecemos pela Tua santa e poderosa palavra, que ela vá, Aleluia. Senhor, bem firme no nosso coração, no nosso dia a dia. Abençoaste, ó Deus, no cantar dos santos hinos, também desta oração ao Teu servo, foram apresentadas as necessidades da igreja, ó bendito Deus eterno, e Senhor eterno, abençoa também os ouvintes da Tua palavra, Senhor, aquele que tem dúvida, aquele que ainda tem incerteza, aquele que não sabe discernir a sua mão esquerda da direita, Senhor, esclarece os corações também, pelo amor do Teu nome. Abençoa também o ministério aqui presente, que por certo, Senhor, irão fazer ainda deslocações. Abençoa pelo amor do Teu nome. Aleluia. E guarda a cada um, Senhor eterno e Pai de glória, ainda que não é, Senhor, hora de pedir, Senhor, mas Te pedimos e Te entregamos também, como ontem veio o pedido de uma família enlutada, Senhor, queira abençoar pelo amor do Teu santo nome. Somos gratos por tudo, bom Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é santo, que é bendito e é eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Chamemos um hino. 4, 3, 43. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o conselho da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém.